Você não tá com aquela grana toda para investir no seu PC e você quer um processador custo-benefício, e aí você voltou seus olhos para a plataforma AM4. Qual que é a plataforma AM4? A plataforma desses caras aqui, o Ryzen 5 5500 e o Ryzen 5 5600. Mas aí fica aquela dúvida, qual que é a diferença entre eles? Qual que é a diferença entre os 5500 e os 5600? A diferença é 100. 500 para 6. Tá me tirando? Não, na verdade não é isso. Eles parecem processadores idênticos. Se você for olhar, são processadores 6 cores, 12 threads, os dois para M4, suporta a mesma frequência de memória, enfim, tem várias especificações parecidas. Tem umas diferencinhas ali no clock e tal, mas falar, pô, por essa diferença de preço, será que eu vou no mais barato ou eu gasto um pouquinho mais e compro o Ryzen 5 5600? Pois é, eu tenho novidades para vocês, eles não são processadores idênticos. Mas ao mesmo tempo, você vai acabar considerando os dois de qualquer jeito. Quer entender mais? É claro. Então fica aí que eu vou comparar aqui os dois em games e em aplicações profissionais, no uso do dia a dia, para mostrar para vocês qual que é a diferença entre os 5500 e os 5600. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloque o cupom LOCK para ganhar o desconto, envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogos. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Tá, e a primeira coisa que a gente precisa tirar do caminho é, eu sei, vocês perceberam, essa daqui não é a caixa do Ryzen 5 5500. Acho que não! É porque a gente não tem a caixa do 5500. E aí eu preciso confessar uma outra coisa. Então coloca o capacete que lá vem pedrada. Esse aqui também não é o Ryzen 5 5500. Vai ficando pior. A gente testou com o Ryzen 5 5600G. Não, calma. Eu vou explicar pra vocês por quê. Porque essa é uma outra dúvida comum. A galera vai lá e compra e fala, não, eu vou comprar esse Ryzen 5 5500 aqui porque ele é só um Ryzen 5 5600 com um clockzinho menor e tal. E não. Na verdade, eles não são. O 5500 é, na verdade, um 5600G sem o gráfico integrado. Como é que é? Como assim sem o gráfico integrado? É porque o Ryzen 5000 não tem gráfico integrado. Somente as APUs, aqueles processadores que vêm com gráficos integrados mais fortes para você rodar jogo sem placa de vídeo, é que possuem gráfico integrado. Então o Ryzen 5 5500 é na verdade um Ryzen 5 5600G, onde a AMD desativou o gráfico integrado para vender mais baratinho para você. Em todas as demais características, ele é praticamente idêntico a um 5600G, sendo as únicas diferenças o clock base e o clock boost. Então a gente tem uma diferença de 300 MHz no clock base e de 200 MHz no clock boost. Então vamos levar isso em consideração, você pode ter uma diferença ali na casa dos 2, 3% a mais para o 5600G, ou seja, o 5600G que a gente está testando aqui, ele é um pouquinho melhor do que o 5500, mas é pouquíssima coisa. Dá para você considerar a performance tranquilamente e com isso a gente consegue mostrar para vocês, inclusive, a diferença entre ele e o 5600. Dito isso, vamos explicar que, na verdade, o Ryzen 5 5500 ele é igual ao 5600G. E eu sei que ele é um 5600, e aí você pensa, pô, mas se ele é um 5600, ele é igual ao 5600. Calma, eu também fiquei revoltado com a AMD, mas não. O 5600G é um processador diferente. Inclusive o codinome interno do processador é diferente, de Chesney para Vermeer. O Chesney é o que identifica ali, né, a microarquitetura, ou Vermeer, que identifica internamente para a AMD, mostrando que eles são processadores com propostas diferentes. Eles ainda são da mesma geração, da mesma arquitetura, os dois são Zen 3, então eles compartilham as mesmas tecnologias, mas tem diferenças bem importantes. Vamos voltar aqui para o 5500 e para o 5600. Nossa, por que não mostra a performance logo? Porque vocês precisam entender isso antes de comprar. Entendeu, mano? O 5500, como ele é uma APU capada, você imagina que quando você vai pegar um 5600 e colocar um gráfico integrado dentro, o que acontece é que você perde espaço. Então o que a AMD fez foi simplesmente tirar algumas coisas dali de dentro para enfiar um gráfico integrado. Pois é, esse processador tem menos cache do que o 5600. Por quê? Porque o 5600G também tem menos cache. E as lanes PCI Express que estão aqui no Ryzen 5 5600, elas são PCI Express 4.0, enquanto que nas que estão no 5500 são 3.0. No que isso implica? Bom, eu vou deixar um pouco para contar para vocês depois dos testes, para vocês poderem entender o impacto disso. Aqui para os testes, eu resolvi comparar os dois em uso do dia a dia, em aplicação até profissional para quem vai trabalhar, mas principalmente em jogos e games também. O que eu fiz aqui? Eu comparei em diferentes motores gráficos, em diferentes engines, pra gente entender qual que é a diferença de performance entre eles. Nós testamos aqui, obviamente, em configurações mais baixas, para vocês entenderem qual que é o limite do processador, ou seja, até onde ele consegue empurrar a performance, mas tenha em mente que os testes são em Full HD, se você for empurrar resoluções maiores, ele provavelmente vai estar limitado pela placa de vídeo, e se você for rodar, tipo, no Ultra, algum jogo mais pesado, com uma placa de vídeo mais fraca, ele vai estar limitado. Os testes rolam com uma placa de vídeo bem mais forte, justamente para não ter o limite de placa de vídeo, porque o objetivo é ver até onde esses processadores vão e quanto que eles podem empurrar
de performance se no futuro tiverem placas de vídeo mais poderosas. A bancada que a gente utilizou aqui é uma X570 Aorus Master. Nós utilizamos 32 GB de memória DDR4 3600 megatransfers. É bom lembrar que os 3200 é que normalmente roda em estoque, mas a gente colocou 3600 que roda de boa nos dois processadores. Para o armazenamento, nós utilizamos um MP600 de 4 TB da Corsair. Para refrigerar os processadores, nós utilizamos um H150i, também da Corsair, de 360mm. E nós utilizamos uma HX 1500i de 1500 watts da Corsair. A placa de vídeo é uma RTX 5090 Founders Edition. Só para deixar claro que você não precisa de tudo isso para rodar esses processadores ou para rodar esse sistema. E obviamente você não deve combinar isso com uma 5090 para rodar em Full HD. É só como funciona a metodologia. É exatamente desse jeito que você tem que fazer para poder extrair o máximo de performance do processador e mostrar até onde ele pode ir, depois entrando as placas de vídeo como limitador natural. A fonte, você obviamente não precisa de uma fonte de 1500 e nem de um watercooler de 360, mas a bancada é padronizada justamente para não ter nenhum limite. Antes dos jogos, eu vou começar aqui pelas aplicações profissionais, para você que vai trabalhar com o processador e até para você entender qual que é a diferença deles de performance nesse tipo de aplicação. Usando o Blender, que é um software de renderização, a gente fez um render através da CPU, e aqui o 5500 terminou a tarefa em 4 minutos e 18, enquanto o 5600 terminou em 3 minutos e 46. O 5500 levou 14% mais tempo para renderizar do que o 5600. O consumo para executar essa tarefa do 5500 aqui, do sistema como um todo, mas basicamente é uma tarefa que só vai usar o CPU, 165 watts contra 190. Tem uma diferença aí de 13% em relação aos CPUs. O 5500 consumiu menos, mas também demorou mais para completar a tarefa. É quase que 1 para 1, né? Partindo agora para outro software, é o Cinebench R24. Aqui no multithread, o 5500 fez 590 pontos contra 648 do 5600. Uma diferença de 9% aí. E o consumo, de novo, ficou na casa dos 165 para 180, a diferença entre eles de 8%, quase que 1 para 1 também da diferença que você teve para pontuação. Para o single thread, os dois processadores ficaram praticamente empatados, né? 88 contra 91, o 5600 ficou tecnicamente na frente, 3%, mas a diferença é bem pequena, né? Isso se dá por conta da diferença de clock entre eles, né? A diferença é bem pequena de clock entre os dois processadores, o 5500 e o 5600, ou no caso aqui o 5600G com o 5600. E para conseguir esse pouquinho de single thread a mais, o 5600 foi menos eficiente, né? Então ele consumiu 12% mais. Agora sim, chegando nos jogos, a gente tá rodando aqui o Alan Wake no preset baixo. Aqui o 5500 fez 97 de média, 71 de mínima, contra 112 de média e 78 de mínima do 5600. Então, uma diferença considerável ali, principalmente na média. Na mínima foi 8% e na média foi de 13%. Agora, partindo para um jogo mais competitivo, Call of Duty Black Ops 6, a gente testou no modo multiplayer, então dá para você ter uma noção no Warzone. E aqui o 5500 fez 158 de média e 121 de mínima, o que tá muito bom para um preset básico. É claro que a gente não espera que todo mundo vai jogar nesse preset, apesar de ter algumas pessoas que jogam, mas o 5600 se saiu melhor, 193 de média, 144 de mínima, uma diferença aí de 18% na média e de 16% na mínima em favor do 5600. CS2, outro jogo competitivo, aqui o 5500 foi bem, 343 de média e 144 de mínima, rodando no preset médio, mas o 5600 fez média de 477 e mínima de 160, então ele se saiu melhor, principalmente na média, né? Eu esperava que ele fosse um pouquinho melhor nas mínimas, mas ele foi principalmente melhor na média, né? Então a gente teve ali uma diferença de 27% na média e só 10% nas mínimas. Obviamente eu não sou jogador profissional do CS, senão não tava aqui falando de hardware para vocês, mas a gente entende que o mais importante é a estabilidade. É claro que é importante ter um FPS alto para você ter uma resposta boa, mas você ter uma estabilidade é importante, então não adianta nada você ter um FPS muito alto e na hora que você precisar ele dar aquelas quedas bruscas. A estabilidade do 5500 foi boa, apesar do FPS dele não ser tão alto, mas o 5600 foi melhor no conjunto. Cyberpunk 2077, sim, dá para rodar nesses processadores. Aqui a gente tá rodando no preset médio para ver quanto que consegue extrair de performance, e o 5500 foi bem, 131 de média, 90 de mínima. Já o 5600 fez 154 de média e 102 de mínima. Eu confesso que eu esperava um pouco mais aqui no Cyberpunk, é um jogo bem exigente, é bom lembrar que conforme você vai subindo a qualidade gráfica, vai pesando mais no CPU, mas a diferença percentual entre eles deve permanecer, tá? Então o hit não deve ser tão mais forte assim no processador que é mais fraco no caso. Com exceção, é claro, quando os jogos fazem mais uso de cache, e aí como o 5600 ele tem mais cache, isso pode fazer diferença, ele tem um ganho percentual um pouco acima da média. Mas de qualquer forma aqui o 5500 ficou atrás, a diferença foi de 15% na média e 13% na mínima. The Elder Scrolls 4 Oblivion é um jogo bem pesado. Aqui o 5500 fez média de 87 e mínima de 63, rodando no médio com uma 5090, então o processador ali realmente pena bastante nesse jogo. E o 5600 ele não fez muito melhor não, média de 93 e mínima de 69, uma diferença de só 6% na média e de 9% na mínima. Então eu não sei dizer se o 5500 que foi bem ou se o 5600 que foi mal, se os dois foram mal, se os dois foram bem. Mas eles foram muito próximos aqui no The Elder Scrolls. Fortnite de novo. Fortnite é competitivo? Não sei. Deixa aí nos comentários. Tem
Tem campeonato, tem. Então dá pra jogar profissional. O Fortnite rodando no preset médio, o 5500 fez média de 234 e mínima de 193. O 5600 foi melhor, 316 de média e 255 de mínima. Aqui a gente tem um ponto importante, porque os dois processadores tiveram uma boa performance, tá rodando no preset médio, o que é razoável, né, pra esse jogo. E é bom lembrar que pra esses jogos competitivos a galera costuma colocar os detalhes mais baixos, né, pra quem quer jogar mais competitivo. E aí você fala, pô, mas não faz sentido esse preset. Nesse aqui especificamente faz muito sentido, porque é um equilíbrio, né, tem gente que joga com coisas no alto, com coisas no baixo e tal. Vai depender realmente da placa de vídeo. É bom saber que até uns 230 FPS o 5500 empurra e até uns 300 o 5600 empurra, porque com isso dá pra você equilibrar qual placa de vídeo você quer combinar com esse setup. Então, como ele é um setup custo-benefício, também não adianta você ficar imaginando, nossa, então vai fazer 300 FPS, se a sua placa de vídeo não conseguir fazer nem isso no médio, o processador não vai conseguir fazer milagre. Então a diferença na média foi de 26% e 24% na mínima. Uma boa diferença aí em relação aos dois processadores, apesar da performance ser muito boa em ambos. Horizon Forbidden West, esse é um port para console, a gente sempre traz alguns ports do console aqui para mostrar, né, como que vai ser a performance. Ele é um jogo que exige bastante de CPU, aqui a gente tá rodando no preset médio, e o 5500 conseguiu sair bem, 107 de média, 75 de mínima. O 5600 fez média de 124 e mínima de 86. Ambos conseguem empurrar tranquilamente esse jogo, obviamente você subindo o preset gráfico vai pesar um pouquinho mais e também vai depender da sua GPU, mas ainda assim o 5600 ficou na frente, a diferença aí de 14% na média e de 13% na mínima. Indiana Jones and the Great Circle, esse é um jogo que curiosamente ele não é tão pesado no CPU, mas ele também é válido porque a gente vai mostrar uma engine que é pesada, e aqui a gente tá rodando no preset médio sem Ray Tracing, sem nada. Sim, Ray Tracing também pesa no CPU. O 5500 rodando no médio fez 185 na média e 159 de mínima. Bem estável, enquanto que o 5600 fez 232 de média e 196 de mínima. Uma diferença de 20% na média e 19% na mínima. Então, esquece um pouco a parte do quantos FPS fez. Nossa, quanto FPS é absurdo. Mas imagina num cenário onde você vai ter uma carga mais pesada e você tá mais próximo ali dos 60 FPS, talvez, ou de uma taxa de atualização mais baixa, ou de uma taxa de FPS mais baixa. Entenda que o 5500 vai conseguir fazer 20% menos performance do que um 5600 no mesmo cenário. Isso deve escalar normalmente, faz bastante diferença, 20% é bastante coisa, apesar de nesse cenário aqui ser mais do que suficiente para qualquer um dos dois. Starfield, você e quantas pessoas estão, comenta aí quem tá esperando Starfield. No Starfield a gente testa obviamente por uma engine diferente, a gente tem ali jogo de exploração espacial, bastante coisa pro CPU, e ele realmente é pesado. Você vê aqui que o 5500 rodando no preset médio fez 69 de média e 58 de mínima, enquanto que o 5600 fez 80 de média e 66 de mínima, uma diferença aí de 14% na média e de 12% na mínima. Star Wars Outlaws, outro jogo, esse jogo é lançamento, né? Ele é um jogo bem pesado, não estamos discutindo aqui o sucesso que o jogo fez, mas ele é um jogo bem pesado, então dá pra gente entender como é que os processadores vão se sair nos lançamentos. E aqui o 5500 fez média de 65 e mínima de 45, 65 FPS é ok de média, mas 45 de mínima é baixo. E aqui o 5600, ele fez diferença na média, 76 na média, mas principalmente na mínima, 52. Eu sei que parece pouco, ainda é abaixo do 60, que é realmente o ideal que a gente busca, mas tá muito mais próximo do 60, ou seja, você teria que fazer menos sacrifícios ali para conseguir chegar, mas mesmo assim os dois processadores têm dificuldade para rodar um jogo que é bem recente e bem pesado. A diferença ali ficou de 14% na média e de 13% na mínima, em favor do 5600. The Last of Us Parte 2, outro jogo que é portado aí do console, que veio do PlayStation 5, e o 5500 fez média de 99 e mínima de 79, enquanto que o 5600 fez média de 118 e mínima de 93. Os dois conseguiram empurrar bem, obviamente é o preset médio aqui, mas tem uma gordura boa ali para conseguir subir. De qualquer forma, ficou em 16% na média e 15% na mínima, diferença, de novo, com o 5600 na frente. E se você viu tudo isso e não entendeu nada, eu vou mostrar pra vocês por que tem tantos testes, em tantos engines, em tantas configurações diferentes. É pra gente fazer uma média da performance. Tudo isso aqui são cenários hipotéticos, né? Não quer dizer que você vá conseguir extrair essa performance, porque, como eu disse, pode ficar limitado pela sua própria placa de vídeo. Ainda mais quando a gente tá falando de processadores que são custo-benefício, pra quem tá buscando ali um setup com um orçamento limitado. Então, o que a gente consegue ver aqui é uma média. Qual que é a diferença média entre esses processadores, né? Tem alguns jogos que vai melhor, outros que vai pior. E aqui, dividindo os 11 testes que a gente fez, o 5500 contra o 5600, a gente tem uma diferença ali de 21% na média e de 15% na mínima. Eu confesso que eu esperava uma diferença um pouco maior nas mínimas, né, pelas experiências que eu tive com APUs passadas, lembrando que o 5500 ele é uma APU. Se a gente descontar aqui, vamos considerar que tem aí mais uma diferença de uns 3%, 4% no pior cenário, a diferença ficaria ali na casa dos 25% na média e dos 18, 17% ali na mínima. Ainda uma diferença considerável, mesmo que o 5600G seja um pouco mais forte do que o
5600, e isso aqui eu tô botando um cenário super positivo, porque a diferença entre o 5600G e o 5500 é realmente imperceptível. Ainda assim, uma boa performance do 5500 no geral, você vê que a média geral dele foi 143 e a mínima geral 100, enquanto que o 5600, a média geral 180 e a mínima 118. Tem alguns outros pontos, né, para quem vai montar esse PC que podem ser importantes, como por exemplo, eu consumo, eu preciso me preocupar muito. A diferença entre eles é muito pequena, tá, galera? A diferença de consumo ali dá na casa dos 13%, não é muita coisa para se considerar, e também nem é um ponto de falar, eu vou comprar esse porque esse economiza mais. E em relação à temperatura, o 5500 e o 5600, eles são muito próximos, deu 54, 57 graus de pico aqui. É bom lembrar que tem variação de chip, isso aqui é só uma amostra de cada processador. O 5500 pro 5600, você pode pegar um chip melhor, um chip pior, enfim, ter uma dissipação diferente. Os dois vão conseguir rodar tranquilamente num cooler box que eles acompanham, ou se não, num coolerzinho bem baratinho, um cooler de R$150, aí já vai resolver o problema se você quiser um nível de ruído mais baixo. A diferença deles é praticamente imperceptível. Beleza, Robson, qual que é a conclusão disso? Qual dos dois eu escolho? Porque eu vi você falando um monte de coisa, vi que tem diferença de PCI Express, tem diferença de... Será que vale a pena eu pegar esse 5500? Eu não vou me arrepender, não. A tal da longevidade, depois eu não vou precisar fazer um upgrade. Bom, como eu disse, é uma diferença importante ainda na média, né? 20, 25%, é bastante coisa de performance, é quase um salto geracional, é quase como se você estivesse fazendo um upgrade para a próxima geração. Por outro lado, é importante você considerar que, como eu disse, esses processadores aqui, eles são processadores para quem está fazendo uma build, né, montando uma build, custo-benefício e que está com um limite de orçamento. Então, o preço entre eles varia muito, né, vou pegar um preço aqui que é de quando eu tô gravando, mas, por favor, inclusive, comenta aí embaixo qual que é o valor dos dois, a diferença entre eles, vai fazendo uma atualização pra gente. O 5500, ele tá custando na casa dos R$500 e o 5600 na casa dos R$800. Então, dá uma diferença de R$300 entre eles. Se você for fazer a diferença ali de 20%, não precisa ser muito bom de conta, né, só você colocar 20% de R$500. 10% é 50, mais 10% é 50. Ei, fizemos o percento, lindo. Vai dar R$100 a mais, não R$300 a mais. Então, o 5500, ele é um forte candidato a ser o melhor custo-benefício. Aliás, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, ele ainda deve ser o melhor custo-benefício que tem no mercado. E justamente por isso, porque o que ele entrega de FPS por real gasto é muito bom mesmo. Em alguns momentos você encontra o 5600 mais barato, e aí, se você encontrar ele na casa dos 600, até R$650, eu diria que compensa muito ele. Eu não consideraria o 5500 nesse cenário, mas em todos os outros casos, o 5500, ele parece uma alternativa melhor. O ponto de atenção é justamente em relação ao suporte que esse processador tem. É um processador PCI Express 3.0. Nós já passamos pelo 3.0, 4.0 e chegamos no 5.0. As placas de vídeo, elas são compatíveis com diferentes versões de PCI Express 3.0, 4.0, 5.0, sendo a placa de vídeo de qualquer uma das versões. Elas são compatíveis entre gerações. O problema não é a compatibilidade, né? Um 3.0 consegue rodar uma placa 5.0 tranquilamente. Se ela tiver todas as linhas PCI Express, todas as lanes, que é o que não vem acontecendo principalmente em placas de vídeo de entrada. Se você pegar uma 5060 PCI Express 5.0 X8 e colocar num PCI Express 3.0 X8, a largura de banda não é a mesma. Ou seja, as linhas PCI Express não têm a mesma largura para transitar informações, apesar de ter a mesma quantidade. Conforme vai virando a geração, elas normalmente vão dobrando a velocidade. Conseguiu pegar a visão? Então, você pode ter um gargalo de PCI Express. Olha que situação que a gente chegou. E justo nas placas de entrada, né? Parece que é perseguição com quem não tem dinheiro para gastar com PC. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Mas acontece que assim, as placas de vídeo, pelo menos se você pegar uma série 40, uma série 50 ali, ou uma RX 9000, ou uma RX 7000, pegar uma RX 7000 que tem X8 também, a questão é que você não deve perder tanta performance assim, tá? Mesmo sendo PCI Express 5.0 ou 4.0 X8, você não deve perder tanta performance assim. No pior dos cenários, pelo que a gente tem visto, roda na casa dos 5 a 6% quando você perde. E os cenários onde você vai ver o maior prejuízo de performance é se você extrapolar a VRAM, ou seja, se você colocar uma configuração no jogo que vai estourar a quantidade de memória de vídeo disponível. Isso significa que você vai ter que compartilhar a memória com o sistema e aí você vai ter que passar as informações pelo CPU, pela PCI Express, CPU, memória e voltar. E aí você gera aquele congestionamento de informações e isso sim pode gerar um gargalo muito maior num PCI Express 3.0 do que um 4.0. É um cenário bem específico e eu diria que nesse caso é melhor até você diminuir a qualidade para não estourar a VRAM, porque estourar a VRAM é um cenário muito ruim mesmo. Você vai ter uma performance ruim de qualquer forma. Então eu não sei quão relevante pode ser isso.
isso. De qualquer forma, acontece. É o tal do é raro, mas acontece com frequência. Outro ponto é que se você for colocar um armazenamento PCI Express 4.0, você não vai obter a velocidade completa, você vai ficar limitado ao PCI Express 3.0 ou à velocidade máxima do PCI Express 3.0. Isso não é exatamente um problema, porque um NVMe PCI Express 3.0 já é suficiente para você rodar os jogos, e pelo menos até a data que a gente grava esse vídeo, eu desconheço qualquer jogo que você precisa de toda a velocidade do PCI Express 4.0. Ah, mas e para trabalho? É um processador custo-benefício, então eu imagino que o cara que tá comprando pode abrir mão de algumas coisas para isso. Se você precisa ou quer essa velocidade toda, se você não quer ter nenhum tipo de limitação quanto a isso, 5600 é o que vai, ou sei lá qual que é o 5600. O 5600 é o que vai resolver o seu problema. No mais, o 5500 também vem com Cooler Box, com Wraith Stealth, assim como vem o 5600. E sim, em relação à performance, eles estão muito próximos. Quer dizer, depende de quão muito próximo você quer enxergar, né? 20% é bastante coisa, mas de novo, o cenário aqui é um pouco diferente, porque esses processadores são capazes de empurrar placas de vídeo até mais fortes do que as placas de vídeo que normalmente são combinadas com eles. Então, se você for pegar ali, de repente, uma RX 9060 XT, uma 5060 Ti de 16 GB, os dois processadores ainda vão conseguir empurrar. Com essas placas, você vai ficar um pouquinho mais no limite, e aí o 5600 talvez, em alguns casos, consiga empurrar um pouquinho mais de performance, principalmente quando é mais exigido. Mas, pelo preço que você tá pagando no 5500, compensa bastante, e é claro, é bom lembrar que depois você sempre pode fazer um upgrade, de repente, para um, sei lá, para um 5500 X3D e ganhar bem mais performance. Mas e no seu caso, qual que você escolheria? Seria no 5500, que tá custando muito barato, ou você gastaria um pouquinho mais e pegaria o 5600? Porque é aquela incógnita, né? Você vai gastar nisso, mas daí se você gastar mais um pouquinho, você pega o 5500 X3D. Mais um pouquinho, você pega... E aí? Você vai pra onde? Daqui a pouco você já tá pegando, sei lá, um 9950 X3D. Tudo isso? Deixa aí nos comentários qual dos dois você escolheria, ou qual você escolheu nesse cenário, por que você escolheu. Se você quiser ver outros testes, eu tenho aqui comparativos do 5500, 5500 X3D, 5600, 5700X, 5700 X3D, enfim, tudo que você imaginar para te ajudar na escolha. Procura aí na playlist, mas aproveita e se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.